paz, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha através da página Igreja Batista das Nações. Você é mais do que bem-vindo a este culto. Eu convido os amados a abrir suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 6. Hebreus capítulo 3, eu estarei lendo na versão NAA, você pode estar acompanhando ou pelo telão, ou no seu smartphone, a versão NAA. E diz assim a palavra do Senhor: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considere atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que constituiu, como também Moisés, foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo teu sacrifício, do qual nós fizemos menção ontem na ceia. Nós reconhecemos, ó Pai, o alto preço que foi pago, e por isso nós estamos aqui neste lugar, preparando este ambiente, esse altar, e acima de tudo os nossos corações para te louvar, Senhor. Viemos, Pai, como o único propósito que realmente importa nessa noite: te encontrar, te exaltar, Senhor, e te adorar em espírito e em verdade. Assim como nós iremos declarar através desse louvor, teus filhos já estão chegando aqui, e a tua presença já é notória neste lugar, porque a tua palavra nos diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, certo do que o Senhor está presente no meio de nós. Que o nosso coração esteja disposto a queimar por ti, Senhor, a ser morada da presença do seu Santo Espírito, e que cada palavra, cada canção, cada gesto aqui nessa noite seja para a glória do teu santo nome. Declaramos, Senhor, que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que este culto, Senhor, seja um trono de adoração erguido somente para ti, porque só tu és santo, não há outro como tu, Senhor, não há outro como Jesus. Toma o teu lugar, Senhor, reina sobre nós, e que tudo o que acontecer aqui seja para exaltar o seu nome, Jesus. Somente a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja a ti, Senhor. Receba o nosso louvor. Amados, ontem, enquanto nós estávamos vindo para a ceia, eu e a Rafa, a gente vinha conversando no carro, e a gente começou a falar como a gente tem visto nesses últimos dias o quanto as pessoas estão cada vez mais banalizando o Evangelho de Jesus. A gente tem visto as pessoas comercializando a fé e vendendo o sagrado, e tudo isso muitas das vezes em nome de uma ideologia, ou até mesmo em nome de uma instituição. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer lá em 1 de Pedro que nós devemos estarmos preparados para responderem a todos que nos perguntarem a razão da nossa fé. E às vezes nós achamos que a razão da nossa fé, ela está nos milagres que acontecem no dia a dia. A razão da nossa fé está em uma bênção alcançada, aquilo que muitas das vezes você tanto orou, ou até mesmo por uma cura. Mas a razão da nossa fé não é isso. Isso até pode nos motivar, mas a razão da nossa fé é o sacrifício de
que Ele fez na cruz é aquilo que nós celebramos ontem, o alto preço que foi pago por cada um de nós. Essa é a razão da nossa fé, e esse é o motivo que nós estamos aqui. Essa é a liberdade que Ele conquistou, amado, naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos livre acesso até o trono da graça. Você entende, você compreende a grandeza do que significa o véu foi rasgado e você tem livre acesso ao trono de Deus. E é isso que nós queremos declarar, é isso que nós iremos louvar. Somente pelo sangue é que nós chegamos até a presença do Senhor Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somente o teu sangue, Jesus. Só o teu sangue.
Ele é a razão da nossa esperança. Aleluia. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Ele é digno, Ele é digno. Vamos continuar adorando o nosso Deus e declarando que eis aqui outra vez, diante de Ti, Senhor, nós abrimos os nossos corações, ó Pai. Nós queremos neste momento, Senhor, colocar diante da Tua presença os dízimos e as ofertas que serão colocadas nesse gasofilaço, Senhor. Mas sobretudo, Senhor, queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar, nossas vidas, Senhor Deus Pai, como uma oferta viva nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa sondar, Senhor Deus Pai, o íntimo de cada um de nós que estamos aqui, Senhor, e ver, Senhor, se há em nós algum caminho mau, e guia-nos, ó Deus, pelas veredas da Tua justiça, Senhor. Continua, Senhor Deus Pai, abençoando cada um dessa casa, desde o menor até o maior. Continua, Senhor Deus Pai, derramando das Suas infinitas bênçãos, Senhor, colocando em cada lar, Senhor Deus Pai, o suplemento necessário, abençoando o pai de família, Senhor, abençoando cada jovem, cada adolescente, Senhor, livrando-os, ó Deus, a cada dia mais do maligno, Pai. Nós entregamos tudo o que temos, tudo o que somos, ó Pai, diante da Tua presença, porque nós reconhecemos que somente em Ti, Senhor, nós estamos seguros. Receba, Senhor, os dízimos e ofertas que serão colocadas nesse gasofilácio, mas sobretudo receba as nossas vidas como oferta diante do Teu altar.
Amados, antes da gente entrar nesse próximo louvor, se você tiver com algum parente seu, eu gostaria que você abraçasse o seu filho, seu cônjuge, esposa, marido, e a gente vai estar orando. Quero estar orando ao Senhor antes da gente declarar esse louvor que se chama a bênção. Abraça seu filho, abraça seu cônjuge e feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos levantar um clamor com ousadia diante do teu trono. Clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, que venha renovar, Senhor, o nosso amor. Queremos, ó Pai, viver a tua santidade, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, vestes de louvores nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós pedimos, visita, Senhor, os jovens e adolescentes dessa nação, Senhor, que eles possam ser cheios do Teu Espírito, ó Pai. Troquem, Senhor, as vozes do mundo pela voz do Senhor, Senhor. Levanta, ó Pai, uma geração ousada, Senhor, santa e apaixonada por Ti, Senhor, que não se envergonhe do Evangelho, ó Pai, mas vive, Senhor, com autoridade e propósito, ó Pai. Abençoa também, Senhor, cada família, cada lar aqui apresentado, Senhor, cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor. Restaura os relacionamentos quebrados, ó Pai. Sara as feridas e faz do Senhor a casa de cada um aqui o altar de adoração, Senhor. Que a Tua presença se derrame neste lugar, Senhor, sobre os filhos dos filhos até 1000 gerações, ó Pai. Pai, nós oramos também pelo Brasil, Senhor. Liberta essa nação dos devoradores, Senhor. Quebra as correntes da corrupção, Senhor, da justiça, da frieza espiritual, Senhor. Sopra o Teu Santo Espírito, ó Deus, sobre o Brasil, Senhor, sobre essa terra, Pai. E que o Teu nome seja exaltado em cada cidade, cada canto, cada estado, Senhor. Em cada escola, cada lar, Senhor. Faz do Brasil uma nação que Te serve, que Te adora em espírito e em verdade, Senhor. Que a Tua face brilhe sobre nós, Senhor. Que a Tua graça nos sustente. Que a Tua paz, Senhor, reina sobre o Teu povo. E declaramos com fé e ousadia: Tu está conosco, ó Pai. Tu és por nós, e nenhuma força contrária prevalecerá contra a Tua igreja. As portas do inferno não prevalecerá contra a Tua igreja, Senhor. Em nome daquele que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos a Ti, Senhor, e nós declaramos, ó Pai, nós somos o Teu povo. Nós somos a Tua herança, Pai. Aleluia. Aleluia. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba o nosso clamor. Aleluia.
Guarda a tua igreja, Senhor. Guarda o teu povo, Senhor. Que nós possamos a cada dia mais, ó Pai, buscar o teu reino, a tua justiça, Senhor. Que nós possamos a cada dia mais vivermos uma vida em santidade, Senhor. Que nós possamos a cada dia mais pagar um alto preço, Senhor, ó Pai, dentro dos nossos lares, ó Pai. Consagrar as nossas famílias, ó Pai. Consagrar os filhos diante do teu altar, Senhor. Para que eles não sejam enganados por qualquer vento de doutrina, Senhor. Para que eles não sejam enganados pelo inimigo, Senhor. Capacite os pais que estão aqui, Senhor, para que eles instruam seus filhos no caminho que se devem andar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Continua ministrando aos nossos corações, Espírito, por meio da tua palavra, Senhor. Que nós possamos permanecer com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir aquilo que o teu Espírito, Deus, preparou para a tua igreja. Continua falando conosco, ó Pai, por meio da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Os amados podem se assentar. Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Que a paz, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a vida de cada um nessa noite. Amados, desde quando entrei aqui na igreja, nós temos ouvido falar sobre a santidade do Senhor, sobre que Deus é santo, santo, santo. E não tem como a gente mencionar a santidade do Senhor sem a gente lembrar do profeta Isaías. Quando ele encontra, quando ele tem uma visão, quando ele vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E todas as vezes que isso acontece com ele, todas as vezes que eu leio esse texto, que eu entendo que quanto mais o Senhor revela a santidade dele para Isaías, mais Isaías se sente um pecador, mais Isaías se sente um imundo, mais Isaías se sente um sujo diante do Senhor. E isso tem que acontecer na nossa vida. Quanto mais nós nos achegamos diante desse Deus que é santo,
puro, irrepreensível. Mas nós temos que reconhecer que nós somos falhos, fracos e necessitados diante dele. Mas nós temos que reconhecer que nós somos totalmente vulneráveis, porque nós estamos em um corpo totalmente vulnerável, dado ao pecado. E a palavra do Senhor, ela vem de encontro conosco nessa noite, dizendo sobre nós termos um propósito diante do Senhor, ou estarmos dentro do propósito do Senhor, de nós estarmos de acordo com a vontade do Senhor, entendermos qual é essa vontade. Desde o começo da semana, tenho conversado com pessoas, o Senhor tem falado ao meu coração sobre estarmos na vontade dEle, fazermos aquilo que agrada a Ele, aquilo a qual nós somos chamados, separados e escolhidos, para que então Ele possa reinar sobre a nossa vida, para que então Ele possa governar sobre a nossa vida. E durante essa semana o Senhor colocou pessoas no meu caminho, que eu pude ver, eu pude entender que quando estamos fora do propósito do Senhor, quando estamos fora do plano principal de Deus para a nossa vida, sempre tem algumas consequências, sempre tem algumas coisas, e às vezes nós não entendemos isso, às vezes nós questionamos, às vezes nós tentamos entender o porquê, ou o que está acontecendo. E todas as vezes que eu conversava com pessoas dessa forma, o Senhor falava ao meu coração: tem que estar no centro da minha vontade. Tem que estar no centro da minha vontade, do meu propósito. E eu entendo isso, que estarmos no centro da vontade do Senhor, estarmos aonde o Senhor quer que nós estejamos, é doloroso, é difícil, é um lugar, sabe do que? De renúncia, 100%. Estarmos no centro da vontade do Senhor é um lugar onde nós temos que renunciar ao nosso eu, todos os dias, todo instante, todo momento, todo segundo, posso dizer assim. E isso não é fácil. Não é fácil. Nós estarmos diante do Senhor, diante desse Deus Santo, é nós olharmos para nós mesmos e falar assim: miserável, como Paulo disse, miserável homem que sou. Essa semana eu ainda ouvi uma alegoria dizendo sobre azeitona. Você chega no mercado, você vai comprar uma azeitona e você vê lá um pacote barato, não tem muito valor. Tanto é que às vezes até na pizza, alguém tira e deixa de lado. Mas quando você vai no mesmo mercado, na ala de azeite, você vê que aquilo lá está 100 vezes, 10 vezes mais do que o valor da azeitona. E a pessoa dizia assim que o processo para ser o azeite tão valorizado é a azeitona ser espremida, é a azeitona ser amassada, é a azeitona ser prensada. Quanto mais ela é prensada, mais azeite é tirado dela. E às vezes nós não entendemos o porquê nós estamos passando por algum processo, o porquê nós estamos passando por alguma prensa, ou porquê nós estamos passando por algo que às vezes nós não queremos passar. Isso acontece, e muito. É porque o Senhor, Ele quer nos valorizar diante dEle. O Senhor, Ele não quer que você seja apenas um cristão que vem na igreja aos cultos, volta para sua casa, volta para o seu trabalho, você mantém uma rotina normal. Não, o Senhor quer que você seja valorizado nele.
O Senhor quer que você representa Ele, mas de um nível assim, muito grande, enorme. O Senhor, Ele quer dobrar o nosso valor. Há um propósito do Senhor na nossa vida. Será que você já parou para pensar nisso? Que há um propósito do Senhor específico para você. Há um planejar de Deus totalmente específico para você. O Senhor não quer que você apenas venha na igreja, senta, ouve a palavra, ouve os louvor, sente a presença dEle e volte para sua casa. Não, há um propósito muito maior do que isso. Há um propósito muito maior do que isso. Mas para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos estar no centro da vontade dEle. No centro do querer dEle. Ouvindo a voz dEle. Indo a um patamar onde nós não podemos estar acomodados. E a palavra que o Senhor nos deu nessa noite é essa. Ele vai nos levar a outro patamar para ouvir a voz dEle. Ele vai nos posicionar dentro do centro da vontade dEle, dentro do querer dEle, aleluia. Porque Ele olha para cada um de nós e fala assim, não está bom do jeito que está. Tem que subir um nível, aleluia. Nós temos que subir um nível de oração, de jejum, de consagração da nossa vida ao Senhor. A palavra do Senhor diz que no fim dos tempos Ele ia derramar sem medidas sobre aqueles que buscassem a Ele. E desde quando nós estamos ouvindo o Senhor falar que Ele quer derramar, quer nos encher do Espírito Santo dEle? Aí eu te pergunto, não precisa responder, responda para você mesmo. O que você tem feito de diferente para que o Senhor possa te encher? O que você tem feito a mais para que o Senhor possa derramar o Espírito Santo dEle sobre a sua vida? O que você tem se renunciado, o que você tem renunciado para estar na presença do Senhor, para buscar a presença dEle? Abra comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, o capítulo 18. Isso. Se você encontrou, coloque-se de pé, reverência à palavra do Senhor. Em reverência àquilo que o Senhor tem falado a nós. Tem por título assim, o vaso do oleiro, a impenitência do povo. E o versículo 1 diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche seus olhos. Senhor, a palavra é sua, o povo é seu, a igreja é sua, o vaso é seu. Sou apenas, Senhor Deus, ó Pai, um instrumento a qual creio estar diante do Senhor para ministrar a tua palavra. Como um cano, Senhor Deus, ó Pai, que leva água para quem necessita. Que o Senhor possa, ó Deus, ó Pai, regar o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente. Abrir, Senhor Deus, ó Pai, o nosso entendimento e fazer, Senhor Deus, ó Pai, o que o escritor aos Hebreus disse, Senhor Deus, ó Pai, para eles através da sua palavra.
penetrar, Senhor Deus, ó Pai, nas juntas e nas medulas. Fazer a divisão, Senhor Deus, ó Pai, da alma e do espírito. Que a Tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, possa nos posicionar. Que a Tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, possa abrir os nossos olhos, a nossa mente, encher, Senhor Deus, ó Pai, o nosso pulmão de fôlego, de ar, e nos dar, Senhor Deus, ó Pai, ânimo para continuarmos caminhando contigo. Senhor, é um momento a qual nós precisamos sair do comodismo, Senhor. Há um momento, Senhor Deus, ó Pai, a qual nós necessitamos ir, Senhor Deus, ó Pai, de frente à batalha, e de frente, Senhor Deus, ó Pai, um lugar onde o Senhor tem preparado para nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, mediante a Sua palavra. Desperta-nos, Senhor Deus, ó Pai, mediante aquilo que o Senhor tem para nós. Desperta, Senhor Deus, ó Pai, a Tua igreja. Desperta-me, Senhor Deus, ó Pai, para estar diante de Ti, Senhor. E que eu possa entender, ó Deus, a igreja possa entender e compreender isso. Que se nós não vamos a lugar nenhum, se não estivermos no centro da Tua vontade. Se não estivermos, Senhor Deus, ó Pai, aonde o Senhor quer que nós estejamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode tomar seu assento. Amados, a vontade do Senhor Jesus para a nossa vida, nós muitas vezes queremos entender, compreender. Muitas vezes nós queremos saber, o que o Senhor quer para mim. E isso, ele age em conflito com o nosso querer. Isso, ele age em conflito com aquilo que nós queremos, com os nossos planos, os nossos projetos, com os nossos pensamentos que são bons. Mas aí que está o perigo, porque quando nós pensamos muito e achamos que aquilo é bom, quando nós imaginamos muito e achamos que aquilo é o certo, que é o correto, nem sempre é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E isso, todos nós cristãos, e isso nós só adquirimos com um tempo mais de experiência com o Senhor. E todos nós cristãos temos que adquirir isso. Entender que aquilo que eu penso, ou que aquilo que eu imagino, por mais que seja bom, por mais que seja lindo, maravilhoso, se não for a vontade de Deus, se não for o querer dEle, é atraso na nossa vida espiritual. Pode ser o melhor plano, pode ser o melhor projeto, mas se não for o querer ou a vontade de Deus, de nada adianta. De nada adianta. E nós temos que entender isso para que as coisas sejam facilitadas espiritualmente para nós. Porque senão nós vamos cansar, vamos afadigar, vamos dar espaço até mesmo ao desânimo. Quando nós entendemos isso, que nós... que o querer de Deus nós temos que não entender, mas sim aceitar e aprender com Ele. E aprender a entender qual é o querer dEle, qual é a vontade dEle sobre a nossa vida. Então, os nossos passos não serão mais como passos vagarosos. Serão, como o salmista diz, como passos da corça. Passos rápidos. Aleluia. O querer do Senhor para a nossa vida, às vezes, nós entendemos que a nossa vontade, ela é linda, ela é perfeita, mas ela sai um pouco do esquadro, ou sai um pouco da vontade do Senhor. E às vezes o Senhor permite que que aconteça algo na nossa vida, para que as coisas voltem aos trilhos ou voltem aos caminhos dEle, para o querer dEle. Ouvir a voz do Senhor.
Quando eu li o capítulo 2, o versículo 2 aqui de 18, a palavra do Senhor ela diz assim, ó: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Ouvir a voz do Senhor é o principal, é uma das coisas principais para nós estarmos no centro da vontade dEle. Se nós não estamos ouvindo o Senhor falar, não adianta nós queremos agir ou queremos reagir a uma ação ou uma situação. Entenda isso. O nosso pensamento, ele nos engana. O nosso coração, a Bíblia fala que ele é enganoso. Ele engana nós mesmos. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, aleluia. Mas se você parar e analisar o texto a fundo, aqui o profeta ele já estava ouvindo o Senhor. Porque no versículo 1 ele fala assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Já era o Senhor falando para ele, ó, levanta, desce à casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. Então eu entendo que existe um momento a qual o Senhor ele quer falar conosco, mas de um nível totalmente diferente, de uma situação totalmente diferente daquela que nós já estamos acostumados a ouvir a voz do Senhor. Amém, igreja? O profeta já estava ouvindo a voz do Senhor. Ele já estava ouvindo o que Deus estava falando com ele. Mas o Senhor falou para ele assim, ó, é preciso estar em outro nível, para que você possa entender o que eu realmente quero falar com você. Então o Senhor nos desperta nessa noite. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre a nossa mente, dá um boom dentro de nós e fala assim, ó, é tempo de nós subirmos de patamar para ouvirmos a voz do Senhor. Aquilo que nós já estamos ouvindo não é mais o suficiente. Aquilo que o Senhor já tem falado conosco, Ele tem falado assim, ó, já não é mais esse nível que eu quero falar com vocês. Até aqui nós temos uma ilustração que a Bíblia mesmo diz, nós estamos andando com águas até as canelas ou até os joelhos. Não que o Senhor não esteja falando conosco, não que o Senhor não esteja operando milagres e maravilhas em nosso meio. Amém, Ele está. Aleluia. Hoje mesmo eu estava conversando com a Nancy, lembrando, ano passado, que foi o Reine Arte, de 2024. Hoje choveu o dia inteirinho. E o ano passado, nós podemos contemplar o que Deus fez. Deus ainda opera milagres nos nossos dias. Deus ainda opera milagres no nosso meio, amados. E é esse nível de experiência que o Senhor nos convida nessa noite. É esse nível de experiência que o Senhor te convida nessa noite. Por favor, entenda. Eu quero ser direto com você. Não é mais suficiente a forma que nós estamos ouvindo a voz do Senhor. O Senhor pede que nós oremos mais. Que nós busquemos mais a presença dEle. Porque Ele quer nos levar a outro nível. Aleluia. De adoração a Ele. O Senhor, Ele quer fazer grandes coisas no nosso meio. Aleluia. O Senhor, Ele quer operar milagres e maravilhas no nosso meio. Entenda isso. O Senhor não nos chamou
apenas para viver, para estar nesse nível a qual nós estamos. Mas isso depende de nós. O profeta ouviu a palavra do Senhor, uma palavra de direção: levanta e desce até a casa do oleiro. Será que nós temos ouvido, ou se nós vamos ouvir o que o Senhor tem direcionado para nós? O Senhor tem sido tão direto conosco e falado assim: eu não quero mais o nível que vocês estão, a forma que vocês estão. Eu quero que vocês orem mais. Entenda isso. Pastor, mas eu faço devocional todo dia, meia hora na minha casa. O Senhor quer que você dobre o tempo. O Senhor quer que você faça o devocional e cante louvores. Eu não sei qual o seu nível de relacionamento com Deus. Eu sei que o Senhor, Ele pede mais para você nessa noite. Mas pastor, eu vou sofrer, mas pastor, vai ser tão difícil. Eu não sei, meu amado. Ore ao Senhor e fala: Senhor, me dê uma estratégia. Senhor, faça algo na minha vida, porque eu quero buscar mais a Tua face, eu quero buscar mais a Tua presença. E eu posso compartilhar algo para você que aconteceu comigo há um tempo atrás, muito tempo. Uma vez eu orei e falei assim: Senhor, eu não tenho tempo para falar contigo. A minha vida é uma correria. Eu trabalhava numa empresa que eu tinha que chegar antes de todo mundo e saía depois de todo mundo. E eu falei: Senhor, eu não tenho tempo para falar contigo, para orar, para ler a palavra. É apenas aquela em espírito, sabe quando você está no local, mas você está orando mesmo em espírito? E eu falei assim com o Senhor: Senhor, o tempo que eu tenho é esse. E sem eu entender nada, eu comecei a acordar todas as madrugadas. O sono ia embora, do nada. Eu levantava da cama assim do nada, sem sono nenhum. E quando eu comecei a entender, o Espírito Santo falou ao meu coração assim: você falou que não tinha tempo, é eu te acordando. Eu levantava, dobrava o meu joelho do lado da cama mesmo, e falava: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor ouviu a minha oração. Obrigado porque eu achava que eu não tinha tempo, mas o Senhor me mostrou que apenas eu preciso ouvir e falar com o Senhor. É por isso que eu te falo, seja sincero com Deus, ore e fala assim: Senhor, me ajude a mudar de nível, me ajude a mudar de patamar. Senhor, me ajude a ler mais a Tua palavra, me ajude a orar mais. Faça um propósito com Deus, amado. Faça um propósito com o Senhor. Hoje, eu vi numa pregação e o pastor falou assim, orou a Deus e falou assim: Senhor, por que o Senhor não opera mais milagres, mais curas no meio da igreja? Aí o Senhor falou para ele assim: mas você tem orado por cura? Você tem orado para que as pessoas que estão enfermas sejam curadas? Amados, Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele nunca vai mudar. É nós que mudamos, é nós que falhamos diante dEle. As nossas orações têm sido genéricas diante do Senhor. Isso eu me incluo no meio, meu amado. As nossas orações têm sido, muitas vezes, um pedido, uma lista de compras diante do Senhor. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Senhor. Faz isso, faz aquilo, Deus. Mas nós não chegamos mais diante dEle. Falamos assim: Senhor, fala comigo, aleluia. Move o meu coração, Senhor, enche o meu coração. Senhor, eu quero sentir a Tua presença como eu sentia antes, no primeiro amor, aleluia. Não importa circunstância, situação.
Aleluia. E muitas vezes, sabe o que acontece? O que é natural? Nós culpamos Deus. Não é isso? O Senhor me esqueceu. O Senhor não opera mais grandes coisas na minha vida. E se Deus olhasse para você e falasse assim, lembra? Quando mesmo cansado, mesmo você tendo trabalhado o dia inteiro, no duro, no pesado, alguém te chamava, vamos orar? Vamos, 1 hora de oração, 2 horas de oração. Você chegava, dobrava o seu joelho, doía as costas, doía as pernas, aleluia, mas você buscava a presença do Senhor. Jeremias, desce até a casa do oleiro e lá eu falarei contigo. É um outro nível de ouvir a voz do Senhor. E o versículo 3 diz que quando ele chega lá na casa, o oleiro já está trabalhando sobre a obra. Deus usa aqui nesse texto figuras. A primeira, o oleiro, representando o próprio Deus, e a segunda, um vaso de barro, representando a casa de Israel. Para nós aplicarmos essa palavra, representando eu e representando você, Deus o oleiro, e nós o barro, sendo formado por Ele, aleluia, sendo moldado por Ele. Que privilégio, que privilégio, aleluia. Essa pregação nós já ouvimos, desse texto nós já ouvimos muitas e muitas vezes. E uma vez eu ouvi que o oleiro, ele nunca faz um vaso igual. Por mais que você olhe na prateleira e seja tudo parecido, sempre há um detalhe diferente, ao menos no final. É assim nos dias de hoje o Senhor trabalhando na nossa vida. Ele nunca vai fazer ninguém igual, meus amados. Ele sempre vai colocar uma peculiaridade em você, em mim, nesse que está do seu lado, nesse que está à sua frente. É assim que o oleiro trabalha na nossa vida. Qual o nível que Jeremias chegou a prestar atenção que o oleiro já estava trabalhando? E ele não estava vendo. Entenda isso, que é um despertar espiritual na nossa vida. O oleiro já estava trabalhando. E Jeremias não estava vendo, porque ele estava num nível abaixo. Será que você consegue entender que o Senhor já está trabalhando na minha e na sua vida? E nós não estamos enxergando. Nós começamos a observar apenas da visão, da onde nós estamos, e parece que nada está acontecendo. Na minha vida espiritual, na minha vida material, no meu trabalho. Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho falado, Senhor, faça algo por mim. E parece que Deus não está fazendo. Parece que as nossas orações não estão passando do teto. Parece que tudo que nós temos falado ao Senhor, parece que tem sido palavras vãs. Mas o oleiro, representando Deus, o Senhor, já está fazendo algo sobre a nossa vida. Nós não estamos enxergando. A partir do momento que nós passamos de nível, de apenas ouvir a voz do Senhor,
para começarmos a enxergar o que Ele está fazendo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, atendendo às nossas orações. Aleluia. Mas ele observa uma coisa, quando ele vê que o oleiro está trabalhando, ele também observa que o vaso que era de barro se quebra na mão do oleiro. Mesmo o oleiro trabalhando, mesmo o oleiro formando o vaso, aquele vaso se quebrou na mão dele. Aleluia. Se você for procurar das palavras originais desse texto, depois de o vaso ter quebrado, do vaso ter quebrado nas mãos do oleiro, tem uma palavrinha que no hebraico ela significa podridão, ou sujeira, ou pedras, ou alguma coisa que atrapalhava a perfeição do barro. E eu não tinha entendido, desde quando eu entrei aqui, porque o Senhor falava em santidade ao meu coração. E se você prestar atenção, os louvores também foram falar de santidade. A ministração falou sobre santidade. E quando nós entendemos dentro desse texto que o barro estava podre, ou estava sujo, ou estava com alguma impureza, e ele se quebra na mão do oleiro. Creio eu que quando o oleiro viu o vaso quebrado, ele viu o que quebrou esse vaso. Ele tirou, talvez seria um capim, talvez seria uma pedra. Ele tira e purifica o barro. Aleluia. O Senhor quer nos moldar nessa noite. Quer tirar toda a impureza. Aleluia. Mas pastor, que impureza é essa? Eu ando em retidão com o Senhor. Mas talvez há algo que nós não percebemos, entenda isso. A nossa inocência ou a nossa ignorância, eu não sei te dizer, traz dentro de nós algo que às vezes aflige ao Senhor, as leis do Senhor, vamos dizer assim. Como o Senhor é santo, como o Senhor é um Deus que anda em santidade, ama a santidade, Ele precisa arrancar algo de nós. Lembra do profeta Isaías, como eu já disse nessa noite? Quando ele viu a santidade do Senhor, ele falou: Senhor, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Às vezes aquilo que você pensa que não, aleluia. E isso eu vou pedir para você orar, para o Senhor revelar para você. Você acha que não tem nada a ver. Você acha que, não, está tudo normal, o Senhor perdoa isso. Talvez é isso que o Senhor quer arrancar da sua vida. Para te fazer puro, para te santificar cada dia mais na presença dEle. E para te fazer um vaso novo diante dEle. Esse processo é talvez um dos processos mais dolorosos do cristão, vamos dizer assim. Esse processo talvez é um dos processos que mais dá vontade de nós nem virmos a igreja, entenda isso. Talvez você já está nesse processo. Fala assim: eu não vou mais na igreja, não tenho mais ânimo, não tenho mais prazer. Aleluia. Coloque-se de pé. Eu
Eu não ia terminar por aqui, mas o Espírito Santo me incomoda em orar por você. Que talvez já tenha olhado e tenha falado assim: Senhor, eu não aguento mais essa situação. Senhor, parece que nada está acontecendo na minha vida. Parece que nada está acontecendo. Eu tenho orado, eu tenho buscado. E tudo o que acontece é eu me quebrar, aleluia. Tudo o que acontece é eu não ser moldado, mas eu ser quebrado. Olha o que diz o versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Aleluia. Talvez você se sente quebrado nessa noite, mas você está nas mãos do oleiro. Entenda isso. Talvez o seu sentimento é de quebra, de imperfeição. Talvez o seu sentimento é de desistência. Mas você está nas mãos do oleiro. Está quebrado sim, mas está no lugar certo. Aleluia. Aleluia. E a resposta do Senhor para Jeremias é a mesma que eu quero dizer para você, que é o versículo 5 e o versículo 6. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você entenda que não é a terra que rege a sua vida, é os céus. Que nada que aconteça aqui na terra vai mudar o que o Senhor tem preparado para você. Entenda isso. Nada o que acontece na sua vida, nada o que está acontecendo nos dias de hoje sobre ti, muda o que Deus tem, os planos, os projetos e os propósitos de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Você é um vaso ou um barro na mão do oleiro. Eu quero que você feche seus olhos e seja sincero com Deus nessa oração, o mais sincero possível. Se você não conseguir, se derrame diante dele em lágrimas, e deixe o Espírito Santo interceder por você com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Quero que você entenda que o seu dono, o oleiro, aleluia, o Deus da sua vida, está aqui para te formar, para te fortalecer, para tirar toda a impureza, tudo aquilo que vai fazer você quebrar, ou tudo aquilo que já te quebrou, e se mostrar santo, santo e santo diante de ti. Senhor, a igreja é tua, Pai, o vaso, os barros são teus. Eu sei, ó Deus, que há momentos difíceis na nossa vida.
Há momentos, Senhor Deus, ó Pai, onde a nossa vontade é de largar tudo, de trancar no nosso quarto, ou de como o profeta Elias entrar numa caverna. Aleluia. Mas há momentos, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor permite acontecer na nossa vida, para que nós sejamos novamente moldados por Ti, aleluia. Novamente transformados por Ti, Senhor. E eu sei, ó Deus, que tem pessoas, aleluia, aqui nessa noite, Senhor. Eu sei que tem pessoas, ó Pai, que está ouvindo, ou que vai ouvir essa live, que está, Senhor Deus, ó Pai, passando exatamente por isso. Mas está nas Tuas mãos, Senhor. Está nas Tuas mãos, ó Deus, aleluia, sendo moldados novamente por Ti. Momentos difíceis a qual nós passamos. Momentos difíceis, Senhor Deus, ó Pai, a qual na nossa vida nós nos sentimos quebrados. Nós nos sentimos, Senhor Deus, ó Pai, um nada, um ninguém, por mais que nós tenhamos, Senhor, pessoas ao nosso redor. Por mais que nós tenhamos, ó Deus, a nossa família ao nosso redor. Aleluia. O sentimento é de abandono. O sentimento, Senhor Deus, ó Pai, é de quebra total. Oh, meu Deus, aleluia. Trabalha em nós, ó oleiro. Trabalha em nós, ó oleiro, aleluia. Molda-nos, ó oleiro, segundo a Tua vontade. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Ó casa de Israel. O Deus a qual nós servimos, Ele é poderoso. Aleluia. Para nos moldar quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário, o Senhor vai te moldar, aleluia. Quantas vezes for necessário, o Senhor vai começar a obra dele de novo na sua vida. O oleiro não desiste do barro. Seria muito mais fácil o oleiro pegar aquele barro que não deu certo, jogar de lado e pegar outro barro. Mas ele olha para o profeta e fala assim, ó, não poderei eu, aleluia, fazer de vós como fez este oleiro. Fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Nós estarmos no centro da vontade do Senhor. Aleluia. É nós sermos moldados tantas vezes forem necessários. Tantas vezes forem necessárias. Tantas vezes o Senhor ser necessário Ele te moldar. O Senhor, Ele vai te moldar, aleluia. Entenda o processo. É doloroso, o processo é de lágrimas escorrendo no olho. Mas lembre-se, o final é para glorificar o nome santo dEle. O final é para exaltar o nome santo do Senhor. O final é para você entender que Ele é o oleiro da sua vida. É doloroso, é sofrido, é. Aleluia. Aleluia. Senhor,
Que nós possamos, ó Pai, estar no centro da Tua vontade. Fazendo, ó Pai, o Teu querer, ó Deus, sobre a nossa vida. Que possamos, ó Senhor, entender, ó Pai, que o Senhor é santo e o Senhor exige de nós a santidade. Não que nós sejamos perfeitos, Senhor, mas o Senhor nos fará perfeito em Ti. Todas as vezes que olharmos para Ti, Senhor, e o Senhor revelar-te para nós, aleluia. Faz como o Senhor fez com o profeta Isaías. Vem com uma brasa, Senhor, viva. E toca, Senhor Deus, ó Pai, em nossa imundícia. E purifica no Senhor, aleluia. E santifica no Senhor. Para andarmos dia a dia contigo. Para sairmos, Senhor Deus, ó Pai, desse comodismo, desse nível a qual nós estamos. E chegarmos a um outro nível, a qual o Senhor quer nos colocar. E vivemos milagres, Senhor. E vivemos maravilhas, e vivemos proezas. Aleluia. Em Ti. Em Ti. Aleluia. O Senhor nos direciona e diz que só depende de nós. Só depende de eu querer, Senhor. De eu querer estar no centro da Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, porque não é fácil. Amém, Senhor. Amém. E amém. Amados, que você possa entender que há processos na nossa vida, mesmo que sejam doloridos, que às vezes nós não conseguimos nem ter tranquilidade para colocar a cabeça no travesseiro. Mas é um processo que Deus permite para nos levar a outro patamar, a outro nível, espiritualmente falando. O Senhor não quer que nós ficamos acomodados. O Senhor, Ele não age em meio a acomodados. É preciso nós nos esforçarmos mais para que o Senhor haja na nossa vida, opere milagres na nossa vida. Entenda isso. O Senhor, Ele tem mais para mim e para a sua vida. E não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Amém. Aleluia. Vamos orar, aniversariantes? Ontem foi aniversário da irmã Andréia. Hoje é aniversário da irmã Thaís. Nós vamos estar apresentando as duas em oração. Nós vamos estar orando pelo Samir, pela Franciene, a Samira e o Davi. Nós vamos estar apresentando também o Hermo diante das mãos do Senhor. É um rapaz a qual eu estive conversando essa semana e precisando de nossas orações. Ore para que Deus trabalhe sobre a vida dele, que ele volte para os caminhos do Senhor. É um desviado, conhecedor da palavra. Vamos apresentar a nossa cidade, né? Nas mãos do Senhor, as lideranças, que você possa interceder em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, nós apresentamos os aniversariantes, ou melhor, as aniversariantes em Tuas mãos. A irmã Andréia, que aqui está, a irmã Thaís, Senhor, que o Senhor possa abençoá-las de tal forma, Senhor, porque o presente físico, a família, nós podemos dar, mas o presente, Senhor Deus, ó Pai, que aqui na terra, como o Senhor diz, que nem a traça, nem a ferrugem pode consumir, só o Senhor pode dar. E nós oramos, Senhor Deus, ó Pai, para que o Senhor presenteie elas com algo do céu, Senhor. Algo, Senhor Deus, ó Pai, que é um desejo do coração delas, que esteja diante do Teu querer e da Tua vontade. Nós não sabemos o que é, mas o Senhor sabe.
Nós apenas intercedemos e dizemos: Senhor, usa de misericórdia, usa de bondade para com elas. E abençoa elas, Senhor, de uma forma que elas podem se alegrar, colocar um sorriso, Senhor Deus, ó Pai, no seu rosto, na sua boca, e dizer que o Senhor é bom e é maravilhoso, e a sua graça tem alcançado elas, em nome de Jesus. Pai, alcance essa família, Senhor. Sabemos, Senhor Deus, ó Pai, que nada acontece por um acaso. Nada, Senhor Deus, ó Pai, acontece sem que o Senhor direcione, que essa família, ó Deus, possa realmente encontrar a Cristo, e possa entender, aleluia, que todas as necessidades delas podem ser supridas no Senhor, podem ser alcançadas no Senhor, em nome de Jesus. Permite, ó Pai, que eles possam andar contigo, que eles possam vir congregar conosco. Permite, Senhor Deus, ó Pai, que eles possam estar diante de Ti e Te adorar em espírito e em verdade. Senhor, nos despede nessa noite com o Teu amor, com a Tua graça. Nos dá uma semana, Senhor Deus, ó Pai, da Tua presença. Porque, ó Deus, ó Pai, uma semana da Tua presença, não nos falta nada, aleluia. Como o salmista mesmo disse: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Que nós possamos, Senhor Deus, ó Pai, dizer a mesma coisa mediante essa semana: eu tenho Cristo e nada eu tenho falta. Aleluia, em nome de Jesus. Amados, o próximo domingo teremos cantina, é isso, né, irmã Andréia? Próximo domingo teremos cantina e vamos abençoar a obra do Senhor. Quarta-feira que passou nós já oramos mediante a construção, né? Lá o terreno, está chegando próximo a liberação para a construção. Esteja orando, amados, para essa obra. Ore e fale: Senhor, levanta empresários para investir nessa obra. Senhor, levanta pessoas que têm um poder aquisitivo alto para investir nessa obra. Porque a obra não é nossa. A obra ela é do Senhor. Tem sido planejado, ou tem sido sonhado, para que atenda da melhor forma a nós, aqueles a qual o Senhor colocar diante de nós. Mas para isso nós sabemos que é necessário recursos, e não poucos, mas que o Senhor venha abrir, escancarar as comportas dos céus sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Esteja orando, clame, fala: Senhor, opera um grande milagre, assim como o Senhor já tem operado. Amém. Também o culto no lar tem sido imenso, amados. Mas a próxima terça, essa e a próxima, daqui 15 dias, também está aberto. Se você quer ter um culto no lar, dia 4 e dia 11. Dia 4 e dia 11, agora de novembro. Entre em contato com o pastor Anderson. Amém. Você também que está acompanhando pela live, deixa aí nos comentários: eu quero um culto no meu lar. Nós vamos atender você em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado graça e tem sustentado a cada um que aqui está. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis, a Tua fidelidade nos alcança. Senhor, que cada um, ó Pai, que ouviu a Tua palavra, que ouviu, Senhor Deus, ó Pai, e se prontificou de estar, Senhor Deus, ó Pai, acompanhando, possa ser poderosamente abençoado por Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. E a igreja diz...